Minhas fofinhas e minhas fofinhas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um jogo barra série que eu tô literalmente amando. Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre tudo que tá acontecendo. A gente vai falar sobre o jogo, sobre as situações, sobre as emoções, né? Deixando bastante claro que esse vídeo vai ter, obviamente, spoiler. Então, se você nunca jogou o jogo, se você nunca assistiu a série, ou você tá só assistindo a série e nunca jogou o jogo, então talvez não seja um vídeo muito bom pra você. Mas se você é curioso, feito eu, e gosta de assistir, de escutar e de prestar atenção em tudo, então fica aqui que é o seu vídeo, certo? Lembrando, gente, que nesse vídeo aqui eu vou abordar os temas principais mais do jogo. Por quê? Porque a série não terminou, então eu não tenho como explicar as emoções e todas as situações e as motivações de todo mundo. Então eu vou abordar principalmente o jogo, as motivações, o que tá acontecendo, o que já aconteceu. E a gente vai falar sobre tudo no geral, certo? Vamos lá? Nesse vídeo aqui, especificamente, eu vou focar no The Last of Us 2, porque é o que tá no auge e o que eu acho que tem mais impacto social, mental, emocional. Então, eu acho que esse é o que a gente vai abordar nesse vídeo, certo? Então, já vai deixando um like, comenta, manda pros seus amigos, e é isso aí, vamos lá? Então, The Last of Us Parte 2 se inicia em Jackson, né? 5 anos depois de todos aqueles acontecimentos no hospital, onde o Joe matou todos os vagalumes que tinham lá, inclusive a Marlene, e levou a Ellie pra fora de toda aquela situação ali de Boston, de todo aquele rolê. Enfim, então lá tudo vivendo uma vidinha muito boa, agradável, muito bem, obrigada, né? Quando o Joe sai pra fazer uma patrulha com o Tommy, que é o irmão dele. Ai, meu Deus, na hora que eu vou gravar. E aí ele sai pra fazer uma patrulha com o Tommy, né, que é o irmão dele, e a Ellie sai com a Dina. E nesse meio caminho aí, eles encontram o Jesse, e o Jesse fala assim, olha, o Joe e o Tommy a gente não consegue encontrar eles e a gente vai ter que ir atrás pra saber, tá caindo uma nevasca lá. E eles saem em busca do Joe e do Tommy. Só que a Ellie consegue entrar na cabana lá onde eles estão e ver que tem um grupo, né, tem algumas mulheres e alguns homens ali batendo bastante no Joe. E machucando, né? Fazendo torturando ele ali. E ela vê quando uma moça, que até então ela não sabe o nome, não sabe o porquê, nem pra onde, nem lavar chapéu, o que tá acontecendo. E ela vê quando o Joe é brutalmente espancado até a morte. E aí ela jura vingança. Depois de todos esses acontecimentos aí, a Ellie, junto com a Dina, né? Ela já tinha falado pro Tommy. O Tommy sai um dia antes e escondido, não avisa pra ninguém. E o Tommy vai atrás desse pessoal, que até então eles descobrem que é da WLS, né? Os chamados Wolves, os lobos, né? Que ficam situados em Seattle, Washington, né? Nos Estados Unidos ali. E aí ela parte com a Dina e elas vão na estrela, né? No cavalinho da Ellie. E eles vão em toda essa jornada. Chegando em Seattle, né, nessa cidade, eles encontram essa WLS, que é comandada pelo Isaac, que é um cara que era da Fedra, né, que é uma instituição responsável por tomar conta dos infectados, da situação ali, só que deu muito errado, como basicamente todo tipo de situação vai dar bastante errado nisso tudo. E o que acontece? Esse Isaac, ele é um dos fodões de Seattle. Ele é uma das pessoas que mandam e desmandam. E esse grupo da WLS é dele, especificamente. Mas não foi mandado por ele. E o que acontece? Aí a gente vai entrar mais nessa motivação. E o que acontece? A Ellie vai, aos poucos, descobrindo que aquela moça que assassinou o Joe se chama Abby. E ela tinha todo um squad ali, né, pra fazer, ela treinava na WLS, ela era tipo uma assassina, uma galera dali, e enfim, era uma liga da justiça ali. Só que a gente não sabe as motivações do bem e pro mal. E até agora ela não sabe o porquê que o Joe foi brutalmente assassinado. Ela só sabe que ele foi assassinado. E ela vai atrás da Abby pra justamente saber o porquê e vingar o Joe, porque na cabeça dela não existe um motivo específico pra isso. Não existe. O Joe era uma pessoa boa, era amado por todo mundo, era uma pessoa que protegia a cidade ali junto com o Tommy, junto com todo mundo. Então, assim, na cabeça da Ellie não existia motivo justificável pra que fizessem toda aquela situação lá, ok? Nesse percurso aí, nesse meio tempo, a Dina descobre que está grávida do Jesse, porque ela tinha um relacionamento ida e volta com o Jesse. E nesse meio tempo aí ela descobre que está, né, embaraçada, está gravidinha. E aí isso gera um desconforto na Ellie, porque ela fica pensando, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Enfim,
A Ellie vai adentrando em Seattle e vai deixando rastros e rastros de morte de pessoas. Ela mata a Nora, né, que é uma das amigas da Abby. Ela mata a Mel e o Owen, que aí depois a gente vai entrar na parte da Abby, que é outra situação. Mas o que acontece? Quando ela mata a Mel, ela fica bastante chocada, porque a Mel está grávida do Owen, que é ex-namorado da Abby, mas a gente só vai descobrir isso mais na frente. E aí, quando ela volta lá para o teatro onde ela está com a Ellie, com a Dina, ela encontra o Tommy e o Jesse, enfim, dá toda essa situação. Então, o que acontece? A Ellie vai pra... Resumindo toda a situação, a Ellie vai pra Seattle, mata praticamente todo mundo. Ela deixa um rastro de destruição, ela vai matando um por um e brutalmente assassinados. Ela tá, assim, se você vê a diferença da Ellie do primeiro jogo, obviamente que era uma criança, né, que ela era de menor, 14, 15 anos ali, bem menos, e você vê a Ellie da segunda temporada ali da The Last of Us Parte 2, você vê que ela tá com sangue nos olhos. Então, assim, eu entendo as críticas em relação à série, porque a série tá fazendo uma outra pegada, ela tá focando em contar muita historinha, assim, e no jogo tem muita historinha, tem, mas são historinhas que fazem parte para a história, e eu acho que, assim, é uma opinião até pessoal minha, assim, nesse contexto, que eu acho que a série tá perdendo a mão nesse sentido. Ela tá contando muitas historinhas e tá fabulando de uma maneira que não precisava. Obviamente não precisa ser igual ao jogo, porque a gente tá falando de adaptações. E quando a gente fala de adaptações, a gente não precisa especificamente igual. Você pode basear. A história base é essa aqui, mas a principal que eu quero contar não é essa, e tá tudo bem. Então, assim, tem bastante crítica? Tem. Mas eu entendo o posicionamento dos showrunners, eles querem fazer desse jeito, tudo certo. Quem é fã do jogo vê que tem muita, mas muita diferença. Mas enfim, vamos agora para as motivações. Agora, na visão da Abby, o que acontece? O jogo faz a gente jogar mais ou menos ali umas 2, 3, 4, 3 horas e pouco com a Ellie. E depois, quando elas se encontram no teatro ali, depois da Ellie ter deixado um rastro de destruição em Seattle, a gente começa a ver a perspectiva da Abby. E aí a gente vai entender as motivações dela, o porquê e o pra quê. O que acontece? A Abby, ela era filha de um veterinário, de um médico. E esse médico, ele era muito importante ali para os vagalumes. Eles eram dos vagalumes ali. E ele era um médico e a Marlene tinha muita confiança nele. Quando surgiu toda essa oportunidade da cura, ele foi uma das pessoas citadas para fazer a cirurgia, tirar todo aquele fungo ali e criar uma espécie de anticorpos para gerar uma cura para todo mundo. O que acontece? Ele iria fazer uma cirurgia numa menina de menor, que não estava sendo consentida sobre aquilo. Ah, mas a Marlene era responsável por ela. Não. Teoricamente, não. Então, assim, teriam que consultar, saber se ela estava disposta a fazer toda aquela situação ou esperar até que ela fosse de maior. Porque, assim, gente, vamos é considerado, seria um assassinato, sim. Então, assim, o pai da Abby, ele não é totalmente inocente se a gente for parar pra pensar essa situação. Oi, filho, obrigado, viu? Quer conversar? Se a gente for parar pra analisar, o pai da Abby não é 100% inocente nessa situação. Ele queria ganhar o quê? Ele queria ganhar nome, né? Sendo uma das pessoas que foi ali a pioneira. Enfim, isso eu vou deixar mais pro final do vídeo, que eu vou falar nas considerações finais. Mas a Abby era filha desse médico que o Joe entrou na sala e matou, né? Deu um tiro nele e pegou a Ellie e foi embora. Ela jurou vingança porque ele não matou somente o pai da Abby, ele matou todos os vagalumes que estavam naquele hospital, né? Quem assistiu o último episódio da temporada da primeira temporada, obrigado, filho. Obrigado, viu? O que acontece? A Abby junta um grupo de amigos, né? Com o Owen, a Nora, a Mel, enfim, uma galera ali. E eles treinam na WLS, que é tipo uma sede de assassino, uma rede de assassinos ali em Seattle. E fica fortona, fica marombada. Por quê? Porque ela jurou vingança para o Joe e fazer o Joe pagar toda essa situação. Então ela junta esse grupinho ali de 6, 7 pessoas e vai até Jackson, né? Onde o Joe e a Ellie estavam. Na verdade, ela nem sabia da Ellie, ela nem sabia de todas essas motivações. A Abby nem sabia dessa, que é um ponto também que eu vou falar mais na frente, que eu acho descoordenado da parte dela. Mas aí, o que acontece?
Ela vai, mata o Joe e volta pra Seattle pra continuar a vida como se não tivesse acontecido nada. Ela vingou. E nesse meio tempo aí, ela tem um relacionamento com o Owen, né? Ela tinha um relacionamento com o Owen antes do rolê do pai. E nesse meio tempo, onde ela entra na WLS pra virar uma fodona, uma assassina, pipipi, eles meio que terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam. Resumindo, ele depois começa a namorar com a Mel, que também faz parte desse squad aí. E a Mel está grávida. Tanto é que uma das primeiras cenas da série é ele contando ali, né, pra ele, ó, pra Abby, que a Mel tá grávida. Ela, poxa, tá, e aí, e do nada, ela, quando aparece Seattle, a mulher com um bucho desse tamanho, ela parece uma daquelas jogadoras de The Sims que fica andando toda rebaixada. No jogo, tá, gente? Porque na série nem mostrou ainda essa parte. E aí, o que acontece? Ela passa os dias ali e ela vai passando o primeiro dia e aí ela vai pro aquário atrás do Owen, porque o Owen defendeu um que eles chamam de cicatrizes, né? Que é um dos serafitas. E quando ela chega lá no aquário, o Owen conta a motivação do porquê que ele não tá mais querendo fazer aquela situação toda. E ela também não tá mais querendo fazer, tipo, matar todos os serafitas, toda aquela situação. E nesse meio tempo aí, ela voltando, né, Nesse meio tempo, nesse caminho que ela vai fazer pra encontrar o Owen no aquário, pra descobrir todas essas motivações dele do que aconteceu, ela é presa pelos Serafitas, né? Que o Serafita é como se fosse um grupo ali que eles têm uma crença diferente do WLS. Eles acham que a vida, eles não acreditam muito nessas situações, então eles, a Deus, enfim, é todo um papo religioso ali que, enfim, é outro rolê. E o que acontece? Ela é presa pelos serafitas e ela já saiu enforcada, porque ela é um dos lobos, né? Então, na cabeça deles, todos os lobos são inimigos. Só que ela não estava ali para matar necessariamente eles, nem nada. Ela só queria encontrar o Owen. Enfim, dentro desse rolê aí, ela encontra os dois serafitas que estavam sendo... iam ser executados, porque eles estavam traindo a tribo ali, todo aquele... E aí, eles se ajudam e conseguem fugir. Ela começa a ajudar esses dois serafitas, porque não sei por qual motivação necessária nesse momento, mas acredito que seja culpa ou um modo de redenção. E ela vai ajudar esses dois serafitas, que são duas crianças, né? A princípio ali você vê uma menina e um menino, que são irmãos. E quando ela chega lá no aquário, ela leva, inclusive a menina perde um dos braços porque leva uma martelada e a Mel faz toda uma cirurgia. Enfim, o que acontece? Ela vai ajudar esses serafitas e aí acontecem certas motivações lá, papapá. E quando ela volta pro aquário, todos os amigos dela estão mortos. A Mel, o Owen, e aí ela vai atrás da Nora, a Nora tá morta. Ela vai atrás de todo mundo tá sendo morto. E aí ela acha o mapa que a Ellie tava marcando os lugares, né? E aí ela vê que a Ellie tava no teatro. E aí ela vai atrás lá, e quando ela chega lá, ela mata o Jess, né? Que é o pai do filho da Dina. Ia matar o Tommy, mas aí a Ellie não deixou. Nesse meio tempo ali, as duas brigam bastante mesmo. A Abby dá um pau na Ellie, porque a Ellie tá muito fodida de todas as outras brigas. E a Abby é desse tamanho, ela é muito grande. Então, o que acontece? Ela dá um pau e ela ia matar a Dina na frente da Ellie pra a Ellie sentir tudo que ela tava sentindo ali. E aí a Ellie fala assim, não mata ela, por favor, porque ela tá grávida. Aí ela fala assim, aí que é bom mesmo, que é pra você saber, porque ela não tinha matado a Mel, né? E aí o Lev, que é o menino com quem a Abby tava andando, o Serafita, que ela pegou pra criar ali, né, pra se juntar, que ela tava ajudando. Ele pede, por favor, Abby, não faz isso, não faz isso. E aí, quando a Abby solta a Dina e vai embora com o Lev. E aí, gente, já vai pros finais do jogo, que é quando a Ellie e a Dina, depois de muito, acho que mais de um ano, acho que quase 2 anos depois, que é quando elas já estão criando o bebê, elas estão morando meio que numa fazendinha ali, e o Tommy aparece pra tentar o juízo. Antes do Tommy aparecer, já mostra algumas cenas de que a Ellie, mesmo depois ter voltado pra casa, mesmo depois de toda aquela situação onde ela matou o grupo todo, menos a Abby, mas ela matou o grupo todo. Muita gente de Seattle morreu nesse rolê. Muita gente. Toda aquela organização da WLS também caiu por terra. Enfim, os serafitas também caíram por terra. Muita destruição, muita guerra, muita gente se matando. E ela ainda tem aquele desejo reprimido dentro dela do Joe, de como ele morreu, de ela achar muito injusto toda aquela situação.
E ela fica com aquilo remoendo ainda dentro dela. Aí o Tommy faz uma visitinha de anjo, né, na casa das duas, lá onde elas moram, e fala que sabe a localização da Abby, sabe aonde a Abby tá, e que ela tá andando com um menino por aí de cabelo raspado, e que sabe onde encontrar ela. E aí a Dina fala, não, vai embora, não bota mais miolo na cabeça, nem faz nada não, mete o pé. E aí o Tommy, inclusive, ele perde um dos movimentos da perna, né? Ele fica andando meio mancando, porque ele leva um tiro, ele se fode, real. E aí ele não pode ir atrás. Ele fala pra ele, olha, eu não posso ir, mas eu sei onde ela tá e posso te colocar lá. E aí, no outro dia, a Ellie acorda mais cedo, pega a mala dela, se despede da Dina e vai embora, atrás da Abby. Quando ela chega lá em Santa Bárbara, aqui, Califórnia, né? A Abby tá presa, porque ela foi presa por uma das galera de lá. E o Levi também. E então ela vai atrás, mata muita gente, mas muita gente ela mesmo. E ela tira a Abby de lá. E elas começam a lutar. Uma luta completamente descompensada e sem noção. E, enfim, nessa situação toda, a Abby fala pra ela, olha, eu não quero lutar com você. Meio que porque ela não queria, ela não tinha mais aquela motivação, ela não queria lutar, mas a Ellie falou, olha, se você não lutar, eu vou matar o Lev. E ela meio que força aquela situação para as duas lutarem, e elas lutam, e tem uma hora onde a Ellie ia matar a Abby, ela finalmente ia conseguir matar, mas aí ela olha pro Lev, que tá desacordado no barco onde ela ia fugir, e ela olha para aquela criança e ela pensa assim, poxa, eu acredito, né, que ela pensa que, poxa, se eu matar vai ser mais uma criança órfã e perdida e sem pai nem mãe. Enfim, e ela deixa a Abby ir embora com o Lev e ela chora ali, ela se desespera, ela volta pra casa e a casa está vazia. Ela pega o violão, que é das situações toda ali de comoção que ela tinha com o Joe, e começa a tocar e deixa ele ali e vai embora. E talvez aquela dali seja uma das cenas, assim, que mais impacta por conta do vazio que aquela imagem deixa. A sensação de não sobrou mais nada. E é justamente nesse ponto agora que a gente vai entrar. E onde a gente vai entrar justamente nesse ponto de que, gente, toda aquela cirurgia da Ellie, que se fosse realmente feita e tivesse uma cura, porque não existia nenhuma comprovação de que ela poderia transmitir a cura, quando ela mesma fala que o sangue dela não pode curar ninguém, que nada que ela faça ali pode curar. Então, assim, não existia nenhuma certeza de que o sangue dela, ou tirar toda aquela situação da cabeça dela, iria gerar uma cura. Se por um acaso gerasse uma cura, metade da população dos Estados Unidos, no mundo ali, já está morta. São poucos os sobreviventes. Então seria uma cura, mais um motivo para eles brigarem, para eles se matarem, porque só uma minoria teria acesso a isso. Então eles teriam mais briga com outras pessoas, os soldados se matariam, todo mundo entraria meio que num colapso para ter aquela pequena cura, porque primeiro que assim, só teria uma pessoa. E quando aquilo ali acabasse, não ia dar pra ficar reproduzindo esse tempo todo. Quando aquilo ali acabasse, não ia ter mais a fonte pra retirar, porque a Ellie já estaria o quê? Morta. Então, seria meio que uma coisa inútil de se fazer, ok? Aí é onde eu entro. O Jerry, que era o pai da Abby, ele era uma pessoa que negligenciou a saúde de uma criança. Porque a Marlene pergunta pra ele, pouco antes ali de toda aquela situação, e se fosse a sua filha, você deixaria fazer isso? Não, mas você deixaria abrir a cabeça da sua filha em prol de uma cura que talvez a gente nem saiba que exista? Não, mas então assim, pra mim, ele simplesmente é uma pessoa gananciosa, ambiciosa, que iria sacrificar a vida de uma criança em prol de satisfação própria. Porque ninguém nunca decretou que existia de fato uma cura, ou que de fato poderia salvar a humanidade. Gente, já fazia mais de 10 anos que existia aquela situação ali. Então, o mundo já estava destroçado, as pessoas já estavam mortas. Então, vamos supor que 70% da população mundial já estava morta ou tinha virado um daqueles cliques ali. Então, assim, não existiria uma necessidade daquela situação. Então, para mim, ele é simplesmente como um desses cientistas que deixaram o Cordyceps. Ele é como um desses cientistas que deixou com que esse fungo escapasse, esse Cordyceps.
Então, assim, ele mereceu o que ele teve. Não tô julgando que é certo matar os outros, mas ele era uma pessoa ambiciosa. Tanto é que quando o Joe entra na sala pra matar, né? Pra pegar, matar não, pra tirar a Abby de lá, ele fala, você não vai tirar ela daqui e tal. Ele tá pensando nele. Ele não tá pensando na sociedade, nas pessoas. Eu queria ver se fosse com a filha dele o que ele ia fazer. Onde a gente entra nessa motivação da Abby. Então, assim, infelizmente, ok, é pai dela, foi ali onde ela viu que muita coisa da vida dela tinha se perdido. Mas ela estava simplesmente vingando uma pessoa assassina, uma pessoa que queria matar uma criança e simplesmente por satisfação própria. Então, assim, ela nunca procurou saber o que aconteceu, as motivações do Joe. Ah, mas ele matou. Por quê? Por que ele matou o Joe? Ok, que não tinha ninguém vivo pra responder isso tudo, mas assim, ela poderia simplesmente ter se informado que o pai dela iria matar uma criança. E pelo que eu fiquei sabendo, eu vi nos comentários na live da Mikan, né, da Mikan que tá fazendo a gameplay, e alguém comentando dizendo que o pai era veterinário, que o pai não, enfim, não sei. Mas enfim, as motivações da Abby, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo hoje, é um pouco mais fraca. E são fracas e são rasas. Ela agiu muito pela emoção. Ah, porque é meu pai, pipipi. Mas você preocupa se o pai era um assassino. E você matou, ok, que o Joe não era um príncipe encantado. Mas você matou uma outra pessoa que tava com as razões próprias e, assim, na minha visão, o Joe tava salvando a Ellie de pessoas cruéis. Porque todo mundo naquele hospital que tava ali cooperando com aquilo são pessoas cruéis, minha gente. Então, assim, o ponto de que a Abby era uma vilã até essa parte do jogo condiz com que tudo que ela faz. Ela se aliou a uma associação que era um genocida, porque matava os serafitas porque eles tinham pensamentos e situações diferentes. Ah, mas no jogo não mostra. Mas no jogo os serafitas também matam o W. Claro que eles matam os lobos, porque eles estão mortos por aquilo. Então, é obviamente que eles vão matar. Quando a gente vai jogando pela perspectiva da Abby, você vai vendo que os serafitas são cruéis com eles próprios. Tanto é que o Levi e a Yara, eles são expulsos, né? Expulsos é uma palavra bonitinha, né? Eles iam ser mortos porque eles pensam diferente. Pra quem não sabe, o Levi é um menino trans, né? Ele era uma menina e ele queria ser menino. E ele raspa o cabelo para se tornar um soldado. Mas os serafitas não aceitam e iam enforcar ele e a irmã e a mãe e toda a família ali. Que eles não aceitam. E a Abby pega aquilo ali pra Cristo, pra ela. Ai, porque eu vou te salvar. Que na minha percepção, já nessa altura do jogo, já era uma situação de redenção. Ela já sabia que o que ela tinha feito com o Joe já era cagada. A Mel já tava jogando na cara dela que ela era uma pessoa lixo, né? O Owen não concordava com muitas situações daquela. Então, a motivação da Abby foi caindo por terra. E ela foi perdendo um por um. Então, assim, na minha cabeça, tudo que ela fez pra matar o Joe, que era uma pessoa, fez ela perder todo o grupo dela, toda a base, porque ela saiu da WLS, porque ela não estava mais aguentando fazer aquilo, ela virou contra, né? Ela virou fugitiva com o Levi. Então, assim, a que custo você conseguiu a satisfação própria de matar o Joe, né? De ir lá e alimentar mais ainda essa situação que caiu por terra. Da mesma forma que a Ellie foi pra Seattle, matou todo mundo que ela podia matar, ela matou. E aí ela volta com aquela sensação de vazio de, mas eu não matei a Abby, gente. E aí depois ela volta lá, né, pra tentar. E quando ela tenta matar a Abby, ela vê que nada daquilo, nada do que ela fizesse, de novo, ela poderia matar a Abby, ela poderia matar o Levi, ela poderia matar o Diabo 4. Nada do que ela fizesse ali iria trazer o Joe de volta. E ali é quando ela tem toda a percepção de que ela já tinha a vida que ela queria, ela tinha a mulher que ela amava, ela tinha um filho ali pra criar junto com a Dina, ela tinha toda uma situação ali. E não adiantava nada do que ela fizesse daqui pra frente. Iria trazer o Joe de volta. Então, assim, mesmo que ela matasse a Abby, o que ela percebia, e assim, quando ela vai matar a Abby, que ela vê que o Levi tá ali, ela pensa assim, poxa, se eu matar, eu vou criar uma ordem vou continuar esse ciclo vicioso, porque aí ele vai vir atrás de mim, ele também vai matar, e ele vai atrás da minha família, ele vai atrás de tudo aquilo, e vai criando uma situação de ódio extensivo pro resto da vida, e nada daquilo ali vai se resolver. Por quê? Porque o Joe morreu, o pai da Abby morreu, ninguém vai voltar. Então, assim, e a Abby, se você parar pra pensar, a Abby ainda perdeu muito mais, porque a Abby perdeu o pai e depois perdeu os amigos. Então, ela se fudeu o dobro pelas escolhas erradas que ela fez. E pagou um preço absurdamente por isso. E a Ellie também, ela perdeu perdeu o Joe, perdeu o Jesse, né? Quase perde o Tommy.
E aí, quando ela para toda essa situação, que ela volta pra casa, ela vê uma casa vazia. E aí ela entende o peso das escolhas que ela fez. Ela optou por ir atrás pra matar, porque ela tinha um vazio que ela tinha que preencher, quando na verdade aquele vazio nunca mais iria se preencher, porque o Joel tá morto. E aquele espaço que ele deixou nunca mais vai ser preenchido. E depois que ela entendeu que ali ela tinha criado outros vazios, porque ela tinha deixado a Dina e o filho irem embora, em torno dessa situação toda. Então, assim, todo mundo se fudeu nessa história. Todo mundo perdeu grandes coisas. Perdeu tempo, perdeu vida, perdeu saúde mental. Perdeu muito em prol de uma situação que poderia ter sido conversada ou deixada pra lá, ou não ter. Eu acho que a Abby precisava ter ido mais a fundo. Eu acho que a Ellie também precisava mais a fundo. E eu entendo as motivações da Abby, respeito, mas acho que tudo que ela fez com que ela perdesse muito mais do que ela já tinha perdido. Então eu acho que. E aí, justamente a Ellie também, porque a Ellie perdeu a família em toda aquela situação. Mas assim, eu acho que a Abby perdeu muito mais. E se fudeu muito mais nessa situação toda. É um jogo que mexe muito com todas as emoções que a gente tem. É um jogo que, no final, eu chorei horrores. Eu chorei com a Ellie tocando violão, eu chorei com toda aquela situação. Por quê? Porque é um jogo que faz a gente pensar e ele obriga a gente a entender o lado da Abby. Ele obriga a gente a salvar ela e várias vezes. Ele obriga a gente a entender o pensamento da Ellie também, da Dina, de toda essa situação. E não existe vilões e mocinhos, não existe uma... E eu gosto dessa coisa que o jogo traz, da perspectiva de... Não existe um lado só, existe o seu lado, existe o meu lado, existe o lado do vizinho, existe o lado do outro vizinho. E não existe uma verdade absoluta para todo mundo, porque todo mundo vive coisas diferentes. Então a sua verdade é diferente da minha verdade, que eu vejo desse lado. E a verdade do vizinho que vê do outro lado é a visão dele, é a verdade dele. Então, o jogo brinca com essa situação e que na verdade a gente vive muito essa situação da vida, né? Ai, porque fulano me tratou mal, mas a versão de fulano é outra, o ponto de vista dele é outro. Então, assim, é um jogo muito maravilhoso. Mas é um jogo triste, é um jogo que tem uma carga emocional muito grande e traz um pouco dessas questões do que é certo, do que é errado, e ele brinca com essa situação, ele beira essa liberdade entre o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é legítimo, o que é ilegítimo, né? Ele deixa a gente escolher. E eu já vi muita gente dizendo que gosta da Abby e torce pra ela. Eu não. Eu acho que em certos momentos eu me peguei torcendo pra ela, mas depois eu entendi que certas motivações dela são erradas. E acho que todo mundo perdeu, porque se você para perceber, até o Tommy, no finalzinho do jogo ali, ele fala que ele e a Maria estão se separando, porque nem todo mundo entende essa sede de vingança, nem todo mundo pensa dessa maneira, porque nada do que eles fizessem ali iria trazer o Joe de volta. Então, assim, né, fica aí. Então, gente, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam, deem like, se inscrevam no canal, mandem pros amigos, compartilhem, vamos conversar, tá certo? E até semana que vem com mais vídeo.